Senhor, vou pedir ao nosso irmão Reverendo Basílio que nos eleve a Deus uma oração de adoração ao Deus Criador, ao Senhor soberano, que dos mais altos céus graciosamente nos abençoa como povo de Deus. Adoremos ao Senhor, orando juntos com o nosso irmão Reverendo Basílio. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. O Senhor é o Deus imutável, é o Deus imensurável, é o Deus incomparável. Desde a eternidade, o Senhor está sentado no trono, trazendo à existência todas as coisas, sustentando todas as coisas, preservando todas as coisas, guiando todas as coisas, controlando de forma minuciosamente todo o universo criado, os céus, a terra, o mar, tudo que nele há, está sob o teu controle. As rédeas do universo estão nas tuas mãos. E o Senhor tem conduzido em tudo. Concorrerá, está concorrendo e concorrerá para o cumprimento da tua soberana, perfeita, agradável, boa e soberana vontade. E aqui estamos, ó Deus, porque um dia, o Senhor decidiu levantar do teu trono e caminhar em nossa direção e dizer a nós: eu serei teu Deus e vocês serão parte do meu povo. Não fomos nós que escolhemos o Senhor como nosso Deus, e se o Senhor se fez Deus sobre as nossas vidas, e se o Senhor nos adotou por intermédio de Cristo, Jesus Cristo, e nos fez parte da tua família, sem nada em nós, mas o Senhor decidiu, no amor eterno, nos abraçar e nos termos como filho, e fazer habitar em nós o teu Espírito, o qual nos habilita a chegarmos nessa noite diante da tua presença, e chamarmos o Senhor de Pai, e prestarmos adoração a ti, que somente é devido. Nós estamos imensamente gratos, ó, pela tua graça que se manifestou a cada um de nós, aqui se encontra nessa noite. Estamos também imensamente gratos por essa família que foi constituída pelo Senhor. Nasceu no solo da graça, cresceu no solo da graça, está caminhando no solo da graça. Nada, como diz o teu próprio filho, ó Pai, sem mim nada podeis fazer. Como diz o teu servo, o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E é assim que estamos. Carecemos da tua graça, carecemos da tua direção, carecemos do teu amor a cada dia. Ajuda-nos, continua conosco como sou conhecido até aqui. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Porque tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que realizamos, tudo aquilo que temos como sonhos para as nossas vidas, vem de ti e deve voltar para ti. Essa é a nossa oração, que fazemos reconhecidos tudo aquilo que somos hoje, como igreja, como povo de Deus, com o Senhor que nos constituiu. E tem nos abençoado com as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor pela existência dessa igreja, dessa família, o Senhor comprou pela tua graça. E assim adoramos e bendizemos o Senhor, reconhecemos que tudo veio e deve voltar para ti. Em nome do Cristo Jesus. Amém. 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 Nós
nós vamos continuar adorando a Deus, agora com as nossas irmãs do coral feminino, cantarão excelentes conhecidos, nós vamos louvar, adorar o Senhor junto com estas irmãs.
Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu ouvia as irmãs cantando, eu imaginei, ou tentei imaginar, como será no céu. Como será no céu? Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, e louvado seja o nome do Senhor pela Igreja Presbiteriana de Ubatuba. Irmãos, nós vamos recitar parte do Salmo, quero ler parte do Salmo que foi cantado agora, Salmo 139. Eu queria que os irmãos acompanhassem. Salmo 139, do versículo 1 até o 6, e depois os versículos 23 e 24. Salmo 139, é um salmo de Davi, ao mestre de campo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Irmãos, nós, neste momento, lembrando que Deus, o Senhor, sonda os nossos corações, que nos conhece profundamente, antes mesmo de proferirmos alguma palavra, Ele já conhece toda. O Salmo vai dizer também que todos os dias da nossa vida estão escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. O Senhor conhece tudo. E como o reverendo Altair disse hoje de manhã, no momento da escola dominical, quem não veio, perdeu. Ele deixou claro que nós não conseguimos esconder nada de Deus. Nós não conseguimos trapacear Deus com os nossos pensamentos, e dizer: Senhor, eu estou arrependido do meu pecado sem estar. Senhor, eu te amo sem amar. Não conseguimos fazer isso, porque o Senhor nos conhece. E justamente porque Ele nos conhece, e nós sabemos disso agora, é que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Dizer: Senhor, não tem como eu esconder nada do Senhor. Vê se há em mim então algum caminho que é mau, e ajuda-me, Senhor, guiando-me pelo caminho reto. Você vai orar silenciosamente por alguns instantes, você e Deus, converse com Ele, fale com Ele, abra o seu coração para Ele. E depois de alguns momentos de oração silenciosa, o nosso irmão reverendo Josias nos elevará a Deus numa oração de confissão do pecado.
Pai Celestial, na sua presença, Senhor, na noite desse dia, e queremos, Senhor Jesus, os corações contritos, confessar a Ti nossos pecados, Senhor. Que muitas vezes cometemos palavras, corações, gestos, e que muitas vezes entristece ao Senhor, o Espírito Santo. Ó Pai, nos perdoe nossos pecados, Senhor. E sabemos que o Teu Deus perdoa os nossos pecados e dele nunca mais se lembra. Ó Pai, o Seu povo está reunido, Senhor, sabendo que o Teu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e é o Deus que devemos louvar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela felicidade que temos, sabendo que o Senhor tem o nosso Deus, todo verdadeiro, todo poderoso, e nos mandou o Filho Jesus aqui no mundo para ser o caminho da salvação. Obrigado, Pai Celeste, porque Tu tens o amor para conosco, Senhor, e somos gratos por isso. Obrigado mais uma vez por essa igreja completar 145 anos de existência, e que o povo aqui, Senhor, seja, Senhor, um povo unido para o trabalho do Senhor, para levar à frente, Senhor, a missão que o Senhor colocou em nossos corações, da divulgação do Evangelho, Senhor, da pregação, dos folhetos. Obrigado por isso, Senhor, e que possamos ser cada vez mais dinâmicos na obra do Senhor. Pedimos e te agradecemos pelas tuas bênçãos alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma leitura bíblica, agora em Tito, abençoado e Tito. Carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, versículos 11 até o 14, nós faremos essa leitura mais uma vez em conjunto. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, leitura em conjunto. Vamos ler? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, agora louvando com cânticos espirituais. No momento em que nós estivermos cantando os cânticos, se você veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, também é o momento de fazermos isso. Aos que nos visitam, eu quero deixar claro, isso é um privilégio dos cristãos, é uma forma de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos deu, é também forma de que nós confiamos em Deus e devolvemos a Ele. A gente não doa, a gente não paga, a gente devolve a Deus uma parte daquilo que Ele deu para nós. Tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Então, dízimos e ofertas é prova de gratidão, de amor, de confiança em Deus. E nós vamos louvar, adorar a Deus, cantando 2 cânticos.
Primeiro é o alto preço, lembrando o preço que foi pago por Jesus Cristo para a nossa salvação. E o segundo é o coração igual ao teu, pedindo que nós tenhamos a nossa vida transformada e sejamos, de fato, dia a dia como Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê um coração igual ao teu.
Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós, o teu Santo Espírito nos molda, nos transforma dia a dia, para que de fato nós tenhamos um coração igual ao de Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos neste propósito, nesta nossa caminhada cristã, a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor, mas com amor em nosso coração, fazendo tudo de bom grado, fazendo tudo de todo o coração. Abençoa a tua igreja, ó Pai, sustenta a tua igreja. Nós pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Nós também rogamos ao Senhor a direção do Senhor na pregação da tua palavra nesta noite. Que o teu servo seja um instrumento teu para falar ao teu povo, para instruir o teu povo. Santifica o teu povo, ó Deus, com a tua palavra. Edifica esta igreja para a glória do teu santo nome, e em nome de Cristo oramos. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Está conosco desde... Não tem água. Está conosco desde de manhã. Ele não está aí. E ele é pastor também, nosso presbitério. Cria dessa casa, por assim dizer, né? É daqui e vai trazer a mensagem nesta noite para nós. Eu não sou muito bom em apresentação, não, certo? Mas nosso irmão trará a mensagem. Já oramos também a Deus a vez sobre a sua vida. Fique à vontade, por você. Irmãos, como pela manhã já afirmei, sou filho dessa casa. Foi aqui que eu tive um encontro com o Cristo, foi aqui que ele se revelou de uma maneira graciosa à minha vida. É sempre bom retornar, principalmente quando nós vamos comemorar mais um ano de organização desta comunidade. É muito bom, muito gostoso. É algo assim que chega a ser muito emocionante. Vejo aqui alguns rostinhos na minha época. Já começa a ficar saudosista, não chega a 60 anos. Na minha época, mas é muito bom ver os rostinhos da minha época. Mas melhor ainda é ver rostinhos novos. Isso quer dizer que a obra do Senhor continua sendo feita, rostinhos novos se achegando, tendo um encontro com Cristo. Vejo que aqui nesta igreja, além do reverendo Ailton, ainda há dois irmãos aqui, né? O reverendo Basílio, o reverendo Josias, que cumprimento cada um de vocês, e cada irmão aqui presente nesta noite. Meus irmãos queridos, Paulo, ele teve que defender o seu apostolado, por incrível que pareça, ele teve que defender o seu apostolado. Talvez alguns irmãos vão direto para a segunda carta dele aos Coríntios, mas não é ali que nós vamos falar, porque ele teve que defender também o seu apostolado, quando ele escreve uma das suas cartas, a carta à região da Galácia, a carta aos Gálatas. A preocupação do apóstolo Paulo, meus irmãos, era com o Evangelho, e é coisa que às vezes nós não nos atentamos. Parece que hoje, como nunca, talvez, em toda e qualquer época, o Evangelho ele foi tão esfacelado. E o que preocupava o apóstolo Paulo era que isso não é apenas um desvio simples. Não conhecer o Evangelho, não viver sob o poder desse Evangelho, não é apenas algo que você escorregou. Era algo sério, ou é algo sério. Se você tem um discurso
tem como base o Evangelho, mas algo nele que você não tenha compreendido. Não é apenas simplesmente um desvio. Não é algo, meus irmãos, que nós podemos olhar e apenas lamentar, porque é algo sério. O Evangelho é a preciosidade da igreja, é o diamante da igreja, é a pedra preciosa da igreja. E o caráter e o teor que Paulo escreve essa carta aos Gálatas, você imagina o tom de voz do apóstolo Paulo: ó Gálatas insensatos. Porque aquela igreja, ou aquela comunidade, cria em Cristo, mas Cristo não era suficiente. Teria que ter alguma prática junto com Cristo. E Paulo, quando ele começa a sua carta, na sua introdução, ele vai defender o apostolado dele no seguinte sentido: se vocês duvidam que eu sou apóstolo e eu estou escrevendo a respeito do Evangelho, se de fato eu não sou apóstolo, o Evangelho que eu prego é falso. O Evangelho que eu prego é falso. Tudo que eu falei para vocês é mentira, é brincadeira, não tem valor nenhum. Por isso, quando ele defende seu apostolado na carta aos Gálatas, não é simplesmente para ele se valer sobre os outros, é porque ele havia ensinado sobre o Evangelho, de maneira que, se desconfiassem dele como apóstolo, pela lógica, desconfiariam do conteúdo que ele havia ensinado. É a lógica. É como, meus irmãos, um homem parar-nos na rua, você dirigindo o seu veículo, alguém em trajes civis querer parar o seu veículo e querer fazer a inspeção documental. Ele não tem autoridade nenhuma, e o que ele está fazendo é arbitrário, é ilegal. Porém, se tiver alguém fardado, devidamente fardado, ao parar você na rua, você vai ver lá, ele tem autoridade, eu tenho que parar. Paulo então está defendendo, mas não por conta do seu apostolado em si, mas muito mais por aquilo que ele havia ensinado para a igreja. Ele fala: eu não estou entendendo. Por isso ele diz: eu sou apóstolo, e o que eu vos ensinei é a crença a qual, como apóstolo, eu estou edificando a igreja do Senhor. Por isso ele está num tom mais alto com aquela igreja. Assim sendo, aqueles irmãos que haviam aprendido sobre o Evangelho de Cristo, que é a preciosidade da igreja, estava sendo totalmente deturpado, com um pequeno detalhe. Cristo e mais alguma coisa. Paulo fala: não, é somente Cristo, solos Cristo. Então ele escreve como um tom bem alto para aquela igreja, como se, você não sabe quando você escreve no e-mail alguma coisa, coloca uma palavra em letras maiúsculas, a ideia é que você está falando mais alto. Aqui entenda a carta aos Gálatas como toda a carta praticamente escrita em caixa alta, em maiúsculo, porque ele está ali. Não é possível. Por isso, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. O Evangelho que você proclama, o Evangelho que você vive, ele é consistente com o ensino apostólico? Sim ou não? É uma pergunta que nós temos que responder.
e é de uma seriedade muito grande, porque o apóstolo Paulo ele chega na sua própria carta, colocar o dedo em riste na cara do apóstolo Pedro. Eu queria imaginar a cena. Você, como judeu, tal é a importância, meus irmãos. Eu queria levantar hoje com vocês. A igreja está completou 145 anos de organização. Mas o que sustentou toda a vida essa igreja é o Evangelho. E o que passará a sustentar essa igreja é o Evangelho. Não tem outra coisa. Por isso, se você não atentar para esse Evangelho, e hoje você está aqui, você é membro dessa igreja, você faz parte da comunidade dos santos dessa igreja, o que será de nós? E o apóstolo Paulo está falando isso com muita seriedade. E ele adverte aqueles irmãos em engano no que diz respeito se nós não atentarmos para o Evangelho apostólico. Ele nos advertiu aquela igreja e nos adverte nos irmãos. Então, abra sua Bíblia na carta ou epístola de Paulo aos Gálatas, verso 6 e verso 7. Nos versos 1 ao verso 5, ele fala o apostolado, Cristo e o Evangelho. Agora ele vai falar com relação à questão do Evangelho que ele, Paulo, percebeu na igreja, o ensino de falsos profetas. Ele está, meus irmãos, veja, eu vou sempre enfatizar, é sério, a coisa é séria, a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Você nessa noite que está aqui, que talvez não tenha tido um encontro com Cristo, talvez tenha sido convidado, você não quer fazer as vezes da igreja, não temos o conselho, mas seja muito bem-vindo. Mas se você está buscando encontrar alguma coisa que lhe traga satisfação, é somente em Cristo. Satisfação. Eu não sei nem vou me atrever. Mas a satisfação é significado, o sentido da vida é só Cristo Jesus. Você pode buscar o que você quiser. Aliviar, ele vai aliviar o seu coração. Aliviar as suas tensões, as suas crises. Buscar em qualquer outro lugar, você não vai encontrar. Porque se Deus colocou uma fome pela manhã, a eternidade no coração do homem só será satisfeito quando ele colocar o seu coração naquele que é eterno. Só tem um que é eterno, Jesus Cristo. E se você tentar colocar o seu coração em coisas efêmeras, coisas daqui que possam querer satisfazer, e você pensa enganado ou algo se engana com essas coisas, amanhã é segunda-feira, a sua crise se tornará de uma forma ou de outra. Não tem como você encontrar alívio ao seu coração sem o pessoa de Cristo Jesus. Por isso Paulo escreve Gálatas 1, 6 e 7. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, a ideia, Paulo admira, que ele escreve admira, e não é assim, puxa, que bacana, hein? Admirado, olha, a ideia não é essa. A ideia é: eu estou perplexo, eu estou assustado, a minha cabeça não consegue compreender isso, a minha mente não consegue confabular isso. Eu estou de fato assustado com vocês. Não é uma admiração de
uma forma positiva, mas é o contrário. Eu estou estarrecido. É algo que é inexplicável. Por isso eu estou tão admirado com relação a isso. O que aconteceu com vocês? Será que tudo que eu ensinei foi por água abaixo? O Evangelho, eu estou assustado, eu não consigo compreender. Que vocês começaram tão bem, e agora o que está acontecendo com vocês? Vocês estão achando que Cristo Jesus é insuficiente? Vocês acham que tem que praticar mais alguma coisa para adquirir a salvação? Não, eu vos ensinei que não há necessidade. É Cristo Jesus e ponto, acabou. Assunto encerrado. Não existe possibilidade alguma de nós acrescentarmos algo para que nós sejamos salvos. E eu estou assustado com o evangelho que vocês estão vivendo. Essa eu estou alterando a voz aqui para vocês entenderem qual é essa ideia do texto, da palavra. Admira-me, quer dizer, olha, eu estou assustado, eu não consigo compreender. Por isso é séria a coisa. É um apóstolo. E se o evangelho que ele pregou é falso, meus irmãos, nós perdemos tempo. Nós estamos perdendo tempo aqui. Apenas uma reunião social. Apenas comemorando o aniversário da igreja, para daqui a pouco comer ou beber, nos confraternizar. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. É isso que Paulo estava falando. Paulo está falando, admire que estejam passando tão depressa. E a ideia de tão depressa, meus irmãos, é que o que assustou Paulo era a rapidez. Quer dizer, vocês são, alguém passa e fala alguma coisa, entra aqui e fala alguma coisa, vocês não ficam atentos? Os irmãos percebem o que nós estamos vendo hoje com relação à televisão, a pregações, a coisas que estão acontecendo ao nosso redor? As pessoas andam vigilantes. Está diferente hoje? Ouve qualquer coisa, tem um pouco de autoridade, alguém que tem um determinado nome, Paulo fala, eu estou assustado porque inclusive a rapidez com que vocês estão deixando o evangelho que vos preguei. Olha que rapidez. Então Paulo está com um tom alto, ele subiu o tom. Isso é coisa séria. Quais são as razões pelas quais Paulo adverte aquela igreja no que tange a desvirtuar o Evangelho? Quais são os resultados? Quais são as implicações? O que pode acontecer? O que de fato Paulo estava preocupado? Qual é o cerne da questão? Será que é apenas comportamental? Então, algumas implicações nesses dois versos, Paulo trata, e com a seriedade que lhe é devido, dizendo logo que eu não estou brincando, a coisa é séria. Eu vos ensinei, vocês estão depressa, tão rápido, isso me assusta, me deixa estagnado. Pergunta é, Paulo, então por que você está tão bravo? Que implicações, Paulo, na realidade você quer nos ensinar? Se nós desvirtuarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Primeiro, meus irmãos, é que quando nós desvirtuamos o Evangelho, nós distanciamos do Senhor e do seu Filho. Olha o que ele diz. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Meus irmãos, hoje está acentuado que quando há um desvio, hoje não há uma preocupação
preocupação da igreja, não há preocupação dos irmãos, não tem mais essa preocupação, eu lamento. Porque parece que quando alguém sai, é como se ele estivesse saindo da igreja, da comunidade, é como se a comunidade fosse aquele ou aquela que salva a pessoa. Então você se aborrece às vezes porque a pessoa abandonou a comunidade, a sua comunidade, abandonou a sua igreja, abandonou o seu convívio, abandonou o seu grupo, saiu, não deu satisfação, mal educado, e a gente ainda fica irado. Mas Paulo diz aqui que é desvirtuar o Evangelho. Meus irmãos, é muito mais sério do que a gente possa pensar que viver o Evangelho desvirtuado é não ter Cristo. É diferente. Era isso que o apóstolo Paulo estava preocupado, que os irmãos daquela igreja pudessem entender que o que está em jogo é a vida em Cristo Jesus, a salvação deles, a qual eles não davam importância. E nós, como crentes, não damos tanta importância mais. Hoje a igreja não mais lamenta filhos que saíram da igreja. Eu fui pastor de uma igreja da região. Eu tive a curiosidade de levantar os membros e ali por ali passaram. Meus irmãos, eu parei de contar mais de 60 filhos de crentes daquela igreja que não estavam vivendo mais o evangelho. Eu falei, Senhor, mais de 60 jovens, filhos. Eu ia na casa de irmãos já com uma idade avançada de servir a ceia do Senhor, e eu de propósito perguntava: fulano, está em tal lugar, está na igreja? Não. Confirmando de fato aquilo que eu tinha pesquisado. E nós não lamentamos mais. Quando as pessoas saem da igreja, nós não lamentamos mais, ficamos até errados. Presbítero Alessandro, não é ele abandona a comunidade, não é o abandono da comunidade, ele não teve encontro com Cristo, isso deve trazer em nós lamento, choro, angústia, e hoje não tem mais. O Evangelho passou a ser apenas e tão somente uma notícia para abrandar os corações, para adquirir aquilo que de fato eles desejam. Não é mais a salvação de Jesus, não tem mais a pregação das más novas, ou dizer à pessoa que ela precisa de Cristo. Se você não apresentar que a pessoa precisa de Cristo, ela vai dizer: por que você está me pregando se eu não preciso? Você é muito amado de Deus, Deus tem uma grande obra. Puxa, deve ser muito especial, né? Porque ele está preocupado comigo. Hoje não aumentamos mais, porque o Evangelho tem a ver com Cristo Jesus, com uma pessoa. A igreja não salva, a igreja é para aqueles que estão salvos, a comunidade dos santos, a comunidade daqueles que amam a Deus, olhar para o rosto de cada um, lutar para que o Evangelho seja cada vez mais conhecido. Hoje nós não comentamos mais, isso é uma implicação séria do que o Evangelho hoje é na nossa vida. Qual foi a última pessoa que saiu dessa igreja que você lamentou? Mas não porque saiu da comunidade, nos deixou, era tão bacana, não. Olha, tudo indica que ele não teve encontro com isso, ele não entendeu nada. Eu lamento isso. É triste, é ruim, é lamentável. E nós nos juntamos grupinhos para mais criticar do que de fato interceder. Já percebeu que o Evangelho é sofrido? Hoje nós não nos preocupamos mais com as pessoas, com vidas. Eu estou dizendo, não aqui da igreja, mas na maioria das igrejas. A gente não se preocupa mais. Porque, olha, o que vocês passaram por impresso daquele que vos chamou tem a ver com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Só isso. Tem a ver com Deus Pai e com Deus Filho. Tem a ver com o Senhor em todas as coisas, como o grande Basílio orou.
o reverendo Jesus falou, o Senhor nos deu coisas para ele. Você já imaginou isso? Você já pensou sobre isso? É por isso que as igrejas hoje não tem mais vigor, não tem mais força, porque temos que fazer adaptação, temos que atrair as pessoas. Olha, admiro que vocês estão depressa. De quem? Daquele que você ama. Por outro lado, meus irmãos, você sabe quem é Cristo Jesus, você se alegra porque Ele nos chamou. Ele diz, vos chamou na graça, sem merecer. Diariamente, ao acordar pela manhã, acorde com essa visão. Eu fui salvo por Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? É que a preciosidade do Evangelho para a igreja foi colocada aqui. Hoje o Evangelho não é mais a pedra preciosa. Não é mais. Irmãos, vamos nos resgatarmos. É o momento da igreja presbiteriana de Ubatuba continuar resgatando. É importante que nós, como crentes no Senhor, reformados sim, mas muito mais do que qualquer outra coisa, amando esse Cristo, e não nos desviar, porque desviar o Evangelho, ou sabotar o Evangelho, dissolver o Evangelho, é nada mais, nada menos do que rejeitar o Deus e esse Cristo. É tão sério, por isso que Paulo nas sua voz. Essa igreja é composta por homens e mulheres que amam ao Senhor, que estão aqui para a glória de Deus. Você não precisa fazer nada, irmão. Você não vem ao culto para conquistar a salvação. Você vem ao culto para conquistar a salvação? Não, você vem ao culto porque você já é salvo. Você lê a Bíblia para ser salvo? Não, você lê a Bíblia, tem entendimento dela porque você já foi salvo. Você ora para quê? Porque você já foi salvo. Porque você faz a obra do Senhor para juntar um tijolinho no céu? Não, Jesus já te deu. Você faz por isso porque você é salvo. Então eu não faço para ser, eu faço porque eu já sou. Eu faço porque eu já sou. Isso tem que alegrar o meu coração, o coração dos irmãos. Eu faço tudo que eu faço porque eu já sou, não é porque eu vou conquistar. Eu não preciso fazer nada. Jesus Cristo já nos salvou. Já deu um basta, disse, está consumado, está pago. Ou seja, não há mais nada que ser feito para que o homem possa ser salvo. Eu já fiz. Portanto, descansemos nessa verdade eterna. E é por isso que a comunidade dos santos nós temos que nos alegrar, que essa igreja esteja sempre cheia, não somente em comemoração do aniversário da própria igreja, mas todos os domingos, estando aqui ao Senhor, dizendo ao Senhor, eu sou grato pela minha salvação, Jesus, e eu não abro a mão do seu evangelho. Não abro a mão. Custe o que custa. Segunda coisa, meus irmãos, é muito interessante. Estava conversando com o meu sobre o texto aqui. Olha, eles estão pregando outro evangelho. Mas vai no verso 7. O qual é o outro e não é outro. Fica bem sem sentido no português. Aí a pergunta é: Paulo, é outro ou não é outro? Desembucha. Fala aí. Porque a coisa está estranha. Eles pegam outro evangelho e aqui você fala que não é outro. Meus irmãos, é um jogo de palavras. Na verdade, o Paulo está dizendo o seguinte: que é uma outra implicação quando nós, de fato, não vivemos e não atribuímos ao evangelho que de fato ele é. É que, pela lógica, nós vivemos um evangelho falso. Um evangelho falso. Isso é sério, meus irmãos. Porque nós vamos nos deparar com questões lógicas, doutrinárias,
traz certas celebras controvérsias. É por isso que a briga, me permitem se dizer, entre calvinistas e arminianos é muito mais séria do que a gente possa pensar. É muito mais séria do que a gente possa pensar. Porque se você não crê que Jesus e Deus, em sua graça, o salvou, que você não teve nenhuma participação, é uma coisa. Agora, se você acha que você colabora para a sua salvação, é uma coisa totalmente diferente. E Paulo sabe o que ele chama isso? Evangelho falso. Evangelho falso. Veja que Paulo não é sutil, ele é direto. Eles estão pregando outro evangelho para vocês, porque esses que nos pregam estão dizendo que é Jesus Cristo, mas vocês têm que se circuncidar, praticar a lei, tem que praticar uma obra para colaborar com Cristo, e aí juntando os dois você é salvo. Se você não pensar na salvação de uma forma exclusiva, o Evangelho sendo Cristo e somente Cristo, você sem talvez perceber, por favor, entenda o que eu estou dizendo, talvez sem perceber, você está acrescentando algo ao Evangelho. E sabe como Paulo chama isso? Outro Evangelho. O Evangelho falso. Olha a seriedade, é muito mais, irmãos. Essa briguinha entre calvinistas, eu nem entro nessa briga, internet, alguns pastores gostam, eu estou fora, estou longe. E não obrigo ninguém a crer. Quem sou eu? Não obrigo. Mas eu faço a então há uma implicação, meus irmãos, que não é sutil, é delicada. É por isso que quando falarmos do Evangelho, nós temos que falar o quanto ele é doente. Eu não sei os homens aqui presentes, mas a gente vai no médico quando a coisa está feia, não é? Não é a maioria, não é assim? Eu estava com um nódulo no biquíni. Acredita? Começou pequenininho. Bem pequenininho. O trem ficou grande, inflamou, eu tive que arrancar e agora está com biópsia. Mas eu só fui no médico tirar, sabe por quê? Começou a me incomodar. E a médica que cuida, a hematologista, falou para ela, esse vídeo está estranho. Quando ela falou a terceira vez, não estou gostando do aspecto, aí eu correu. Mas se ela não fala nada, não. Eu não estava vendo. Por isso, não tem sutileza aqui. Paulo é direto. Se você não crê que somente Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor, e que de alguma forma você pode colaborar com esse Cristo para a sua própria salvação, ele fala, é falso. Você não entendeu. Porque, meu irmão, se eu recebi a salvação por mérito, por que eu tenho que ser grato a Deus? Por que você está aqui nessa noite? Cumprindo um ritual religioso. Isso a gente vai a qualquer outra igreja que não é cristã. Se você está aqui nessa noite, isso não é para ser grato ao Senhor juntamente com os seus irmãos, nossos irmãos, que têm a mesma convicção de que fomos salvos única e exclusivamente pela graça, perdeu o sentido de sermos gratos a Deus. Perdeu o sentido. É uma questão de lógica, não estou sendo nem agora espiritualizando a coisa, é uma questão de lógica. Se eu não tenho o que agradecer, o que eu estou fazendo aqui? Social? Eu vou ali, eu pego o pessoal que vai
de bicicleta? Eu não gosto. Mas quem gosta de bicicleta, juntaria o povo que gosta de bicicleta e não vai. Quem gosta de jogo vôlei, futebol, né? Vai, o seu grupo socialmente, vai lá jogar vôlei, futebol, e assim por diante. Qual o sentido de nós estarmos aqui nessa noite, sendo grato a Deus? Só por uma coisa. Porque eu fui salvo e recebi isso de graça. É o que Paulo escreve aqui. Fala isso que fala. Não é com sutileza, é falso. É falso. Mas há uma curiosidade aqui no texto dos irmãos que ele diz: o qual, para outro evangelho, qual não é outro? Há uma questão aqui que ele fala, outro evangelho, no verso 6, ele usa uma palavrinha que é a palavra no original chamada hétero. Ele fala, é um evangelho hétero, que vem da palavra, nós somos heterossexuais. Por quê? Eu gosto, biologicamente, mulher. Mulher gosta do homem. Eu gosto de algo diferente, totalmente diferente de mim. Paulo está dizendo, meus irmãos, que não é sutileza. Uma coisa pequenininha que nós introduzimos no Evangelho é algo grande. Ele fala, é totalmente diferente. Os irmãos estão entendendo a dimensão da coisa? Uma coisinha de nada, talvez. Que a gente pensa que não vai dar nada, trata o povo. Não é verdade, é falso. É mentira. É oposição. Não como diz como o Evangelho genuíno. Não dá para andar junto. Não tem como. É algo que é hétero, algo contrário, oposto. E eles gostaram. E o duro que eles gostaram. Então esse é o Evangelho que faz oposição. Talvez uma coisa pequena, meus irmãos, uma coisa tão pequena. Eu vou à igreja. E eu estou dizendo isso porque muitos irmãos, eu vi, não sei se os pastores presentes já ouviram de irmãos, que muitos vêm à igreja com medo, com receio. Leem a Bíblia como se fosse uma obrigação. Ora, porque Deus está ali com uma vara, esperando uma pisada na bola. Sabe o guarda de trânsito? O guarda de trânsito faz só uma ilustração. Atrás do poste para ver. Sabe aquele flash quando você passa o farol vermelho? Nós encaramos Deus como esse Deus assim, que está esperando uma pisada de bola, me perdoe para a gente entender, uma escorregada, para que Ele possa pegar você pelo pescoço. Isso não é verdade. Deus não te salvou para isso. Deus te salvou para que você glorifique e utilize os meios de graça que Deus deu a nós, para que nós cresçamos nele como vimos pela manhã. É fazer isso com um coração leve. Deixa de ser peso, eu vou para a Bíblia, porque não? Eu quero conhecer esse Deus. Eu vou orar porque eu quero conhecer esse Deus. Eu vou discipular, eu vou falar de Cristo porque faz parte, é prazeroso para mim. Eu me alegro nesse Deus. Mas eu só posso me alegrar quando eu entendo o Evangelho. O Evangelho em Cristo, que não teve nenhuma participação da minha parte na questão salvífica. Então eu venho para a igreja, eu faço as coisas não para receber, mas porque eu já recebi gratuitamente pela graça do Senhor. É por isso, meus irmãos, que o combustível da igreja é o Evangelho, é a preciosidade. Se nós não entendermos, implica que nós estamos vivendo um Evangelho falso. O Evangelho falso vai redundar, vai reproduzir uma vida falsa. Você vai ficar cansado. Muitos não estão aqui porque não entendemos. Nós não lamentamos mais. Muitos não entenderam isso. Talvez, quem sabe, alguns aqui nessa noite precisam entender. Mas quando ele fala é outro, mas não é outro, Paulo está falando assim, olha, é algo que não soma e não contribui com nada. A ideia aqui é contabilidade. Uma palavra bíblica que fala sobre contabilidade. De contar mesmo, 1, 2, 3, você recebe alguma coisa, alguém te dá outra coisa.
Aí você fica uma, recebe outra, estou ensinando a minha netinha de 5 anos. Você tem um, recebe um contigo. 2. Essa é a ideia. Ou seja, meus irmãos, Paulo está dizendo, esse evangelho falso, que é opositor ao genuíno evangelho, não contribui para nada no que diz respeito à vida cristã. Olha como Paulo fala, ele está falando de forma séria. Ele não está brincando aqui. Não contribui, não soma, não é adicionado, não tem nada de bom nele. Tomem cuidado, vai diminuir, vai ficar ruim. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Não contribui com nada. Tomem cuidado. Assim sendo, meus irmãos, se de fato essa implicação que vivemos no evangelho falso, que não contribui com nada, era isso que estava assustando o apóstolo Paulo. Admiro, eu estou admirado. O que está acontecendo com vocês? O que é que deu na cabeça de vocês? Por quê? Qual a razão? O que levou vocês a esquecer, a viver o evangelho que é opositor e que não contribui, não soube com nada? Terceira implicação, meus irmãos, quando nós de fato pervertemos o evangelho, como o próprio Deus diz, é que ele fala, senão que há alguns que nos perdoam. Não se enganem, meus irmãos. Hoje, como nunca, o evangelho está sendo diluído de todas as formas. Você que costuma assistir TV, quando você está assistindo Hernandes, Augusto, até alguns irmãos, pastores batistas, Jonas Madureira, mas é que nós somos aplicados àquilo que nossos ouvidos gostam. Irmãos, é só falar que alguém quer ver algo que no Brasil é comum. Eu não vou falar o nome, mas se vier aqui um jogador famoso de futebol que diz que é crente, vocês estão perdendo. O que vai ter de gente na igreja? Vocês entendem o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós somos ludibriados facilmente. Nós somos enganados com facilidade, mas o engano é um auto-engano. Eu quero ouvir aquilo que eu quero e eu desejo que faz bem para mim. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o evangelho é contra mim, o evangelho é contra vocês. O evangelho não é para adular, não é para falar para vocês que menininho, bonitinho, nada, não é. O evangelho não é para isso. O evangelho foi dado para nós em Cristo Jesus, para que nós tenhamos um referencial nele em obediência a Cristo Jesus, obedecer ao Pai. O evangelho não veio para que as suas orações sejam atendidas e bate-pronto. Quantos irmãos frustrados na igreja, porque leem textos, tiram fora do contexto e falam que Deus dá graça a orar. Mentira, não é isso. Deus já nos deu aquilo que nós precisávamos. O que foi? O evangelho e a salvação. Ponto. Vamos ficar doentes, sim ou não? Sim. Vamos passar problemas financeiros, sim ou não? Sim. Vamos morrer? Sim. Igualzinho ímpio. Igualzinho ímpio. O ímpio morre, o crente morre. Não tem diferença. E nós
Hoje, nós queremos ouvir coisas como Paulo escreveu a Timóteo, está com sede de ouvir. É por isso que é fácil, meus irmãos, ludibriar uma igreja. Irmãos, uma igreja é fácil de ludibriar. A gente pensa que é difícil, não é. Não sei se os pastores presentes concordam, mas não é. É a coisa mais fácil que tem, é o que está acontecendo. Eu quando vinha na igreja, eu passava. Pecado é terrível, né? A igreja era com 80 membros, 90 membros, né? E eu passava em frente a uma determinada denominação. Aí eu estava cara, tudo quanto é lado, eu falei, Senhor. Por que isso? Se fizer um culto aqui, descarrego, aquelas coisas todas, enche. Culto da libertação, culto disso, o novo vai encher. Mas eu nem ouvi o que vocês estão ouvindo essa semana, estou falando tanta coisa para vocês, está indo ouvir, batendo no coração. Mas é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. E Paulo fala, a implicação de não ouvir o Evangelho, não viver o Evangelho genuíno, é ser atraído por essas vozes. É a coisa mais fácil que tem. Nos seminários eles estão ensinando a ser coach. Ser coach. Nos seminários estão ensinando, perdoe-me aqui a ousadia, mas estão ensinando artifícios. Meus irmãos, a psiquiatria e daí vai. Estão nos ensinando, quando alguém está passando uma fase difícil, sabe, não confronta mais, né? Porque já está arrebentado. Mas o cara está arrebentado pelo pecado. Você vai falar o quê? O que você vai dizer? Está tudo bem? É assim mesmo? Vai passar? O tempo cura? É dessa forma. Na igreja, você é mimimi, ninguém pode falar nada para você. Se você não for, desculpe. Mas hoje é assim. No meio dos pastores está assim. A gente não pode ter uma conversa, falar do ministério, de erro, de pecados, do próprio pastores, que eu tenho que ouvir as pessoas falar dos meus pecados. Agora, quando eu falo, a pessoa fica brava. Que nem vocês. Não se exorta mais do Evangelho. Não se fala mais do Evangelho. Não se diz que é o Senhor, que é o nosso Deus. Acabou isso. Paulo fala, por isso, irmãos, em Cristo Jesus, o Evangelho, ele é único, ele é a pedra preciosa da igreja, é a pedra angular da igreja. Paulo, em todas as suas cartas, vai falar sobre o Evangelho. Leia as cartas com essa característica também. Que veio de manhã, ouviu, e à noite, leia as cartas. Quando Paulo fala, não vivam como os ímpios, o que ele está dizendo? Para a igreja. Por quê? Tinha gente que pensava comigo. Todas as cartas, ou as epístolas, têm exortações para crente. Para crente. Agora, falar do Evangelho, você é pecador, você precisa da graça. Se tornou ofensivo. E vai se tornar, hein? Fiquem espertos que vai se tornar. Hoje podemos falar de mais de gênero, uma série de coisas. E daqui a pouco vamos proibir de falar pecado. Pecado. Simplesmente pecado. Você quer consertar a vida? Ou você prefere tomar uma medicação? Agora toma uma medicação. Não quer consertar a vida? Para. Assim sendo, meus irmãos, viver o Evangelho do
do Senhor é algo que importava para o apóstolo Paulo, como o apóstolo importava para ele. Eu queria terminar fazendo uma pergunta a você. Se o apóstolo Paulo hoje viesse à igreja presbiteriana de Ubatuba e saísse daqui, ele mandaria uma epístola, qual seria o teor dele? Imagina, só imagina assim. Olha a cabeça do profissional. E não olha a vida do outro, não, olha tudo. Puxa, não sei se ele viu aqui. Qual o teor da epístola do apóstolo Paulo que ele escreveria à igreja, à amada igreja, aos santos de Ubatuba, que servem na igreja presbiteriana, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele iniciaria, admira-me, ou ele falaria, bom que eu estive com vocês? Que maravilhoso foi ver o Evangelho genuíno sendo vivido entre nós. Não sem pecado, mas pelo contrário, tratando o pecado como ele tem que ser tratado. Como é bom ver a igreja, as irmãs cantando e louvando ao Senhor, nosso Deus. Ver os textos lidos, entoados com toda a vibração de um culto ao Senhor. Como foi bom ver o pastor, o anjo da igreja, alegre e feliz com a sua comunidade. Como é bom ver a comunidade retribuindo ao serviço prestado por esse homem de Deus. Como é bom ver vocês se confraternizando, mas ao mesmo tempo admoestando uns aos outros para dar o Evangelho, porque um pequeno lapso, ele é terrível. Lembra que eu escrevi para os Gálatas? Lá eles brincaram com o Evangelho, eu vejo que vocês estão levando a coisa a sério. Tal é verdade que o pregador falou no dia que tem muitos nossos novos aí, isso quer dizer que o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo levadas a Cristo Jesus, está dando batismo, está dando profissão de fé. Isso me alegra o coração. Despeço-me com uma vontade de um dia retornar aí e pregar nessa amada igreja, para que encontrar os irmãos novamente em júbilo no Senhor, nesse Evangelho que vos salvou unicamente pela graça. Que a paz do Senhor e a graça do nosso Deus esteja entre vós. Amém. Que bom, meus irmãos, que bom. Se nós recebêssemos hoje uma epístola pastoral, eu não estou invocando, tá? É apenas uma imaginação. Que bom. Se não está assim, juntem-se, chorem, lamentem, mas força de toda a alma e todo o coração. O Evangelho de Cristo Jesus. Porque isso traz algumas implicações sérias. E quem disse isso foi o apóstolo. E se ele não é apóstolo, a gente desconsidera. Mas se nós entendemos que Paulo de fato foi um apóstolo, é bom nós atentarmos para a seriedade daquilo que ele escreveu. Que o Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, meus irmãos, de fato, faça com que vocês vivam essa pseudo-epístola do apóstolo Paulo. Vocês têm do Senhor júbilo, alegria, que vocês já receberam, nós recebemos a salvação. E tudo que agora nós faremos em gratidão a esse Deus, que nos salvou e que nos amou em Cristo Jesus. E que essa igreja seja a luz para essa cidade, de tal maneira que as pessoas possam vir aqui e se dobrar ao grande Deus, o nosso céu. Pai Santo, nós queremos te louvar e te dizer ao Senhor Deus a nossa alegria em poder ver o teu povo, Pai, congregado aqui, jubilosos, ó Deus, do Senhor. Não somente, ó Deus, por conta de completar mais um ano de organização desta amada igreja, mas muito mais alegre por conta do Evangelho que recebeu de Jesus. Que a nossa alegria, Deus, seja apenas
dentro desse aspecto, o Evangelho de Jesus Cristo. Para que nós, ó Deus, não venhamos a cair em ciladas, os nossos ouvidos estejam atentos, para que não, ó Deus, cedamos em nenhum ponto do Evangelho, não como legalistas, ó Deus, mas porque, ó Deus, vivendo um Evangelho que vá, ó Deus, não totalmente ao encontro daquilo que o Senhor nos ensinou, é um falso Evangelho. Por isso nos preserva, ó Deus, e dá ao pastor, ao reverendo Ailton, ó Deus, a força, graça necessária para conduzir esse rebanho, Deus, aqui se alegra no Senhor, para que, Deus, os povos aqui nessa região, desde os moradores, bem como turistas que aqui passarem, vejam, Deus, que vale a pena servir ao Senhor por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado por essa amada igreja e por esses irmãos aqui. Oramos grato no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar aqui 299, renovação. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Altair, que nos trouxe a palavra do Senhor para nós, e nós vamos orar juntos, cantando este hino. É uma oração pedindo a Deus para que o Senhor fortaleça a sua igreja. Eu gostaria também de convidar o reverendo Basílio e o reverendo Josias para vir aqui à frente. Eu vou quebrar o protocolo, nós vamos integrar a bênção juntos. Como? Lendo 1 Coríntios 13:13. Então, abram a Bíblia com vocês no 1 Coríntios 13:13, pastor. Segunda, 2 Coríntios 13:13. Vamos cantar então o hino 199, renovação.